Hoje eu tenho uma super surpresa para você. Eu estou aqui na Tozan, que é uma fazenda maravilhosa em Campinas, São Paulo, e vou te mostrar uma novidade maravilhosa da gastronomia, o Sweet Grape. Esses tomatinhos aqui que parecem uvas, e eles são feitos de uma forma assim, sem agrotóxico, que respeita pra caramba a natureza e também a sociedade, e ainda por cima de tudo eles são tão gostosos e saudáveis que você não precisa de mais nada. Vou fazer uma receita assim, um macarrão ao molho pesto com esses tomatinhos confitados ao forno. Simples, fácil e super saudável e gostoso para você. Vou começar com esses tomatinhos uva, olha só que lindos. Simples fazer. Essa é uma faca especial que quando você corta, ele não oxida nem o seu tomate. Olha só, abertinhos na metade. E honestamente, esse é o primeiro tomate na minha vida que eu comi e eu pensei que eu estava comendo uma sobremesa de tão docinho que ele fica. Experimenta também fazer assim um fondue de chocolate e colocar por dentro, é incrível. Aqui no Brasil, assim, muitas vezes temos o costume de colocar assim um pouquinho de açúcar sobre os tomates, porque naturalmente os tomates aqui não são tão doces quanto os europeus. Mas esse aqui você não tem esse problema, eles são super adocicados, que vai dar aquele molho muito gostoso. Eu só preciso de sal, prefiro sempre usar o sal grosso ralado na hora, porque o seu sabor fica muito mais intenso, bem limpo. Precisamos de um pouco de erva, hoje escolhi o tomilho. Para complementar nos sabores, eu vou usar um alho. A melhor forma sempre de descascar é cortar de um lado, do outro e um pequeno tapinha. Isso facilita o seu trabalho de retirar a casca. Para mim, a maneira mais fácil é usar um ralador. Você também pode picar na faca, mas eu sempre gosto de facilitar a minha vida. Para essa quantidade eu vou usar assim uns 4 dentes de alho. Depois é só ir em um forno médio em torno de 30 minutos para os tomates assarem lentamente e ficarem quase secos. Olha só que delícia. Uma boa quantidade de azeite, sempre tente usar um extra virgem só para qualidade e sabor. Agora um pouquinho de pimenta, só para dar aquele picante que estaria faltando no prato. Mas se você não gostar daquele sabor extremamente picante, você só abre a sua pimenta e retira aqui por dentro as sementes e a membrana branca, que são a parte mais picante da pimenta. O resto é muito mais aromático. Misturar, usando as suas mãos, sempre o seu melhor utensílio de cozinha, deixando todos esses tomatinhos completamente cobertos nos temperos. Agora, virá-los com a parte cortada para cima. E é só levar ao forno pré-aquecido em torno de 180 graus por 30 ou 40 minutos. Fique de olho. Quando ele começar a dourar e a ressecar e ficar saindo aquele açúcar natural do tomate levemente caramelizado, então esse passo já está pronto. Como massa hoje vou usar o espaguete, esse aqui tamanho 4, que é um pouquinho mais fino que o normal, então cozinha mais rápido. Você sempre precisa de uma panela com bastante água fervente, deixa ferver, acrescente um bom bocado de sal grosso. Se você acrescentar o sal grosso antes, a sua água demora mais para ferver. Então, ferveu, uma boa quantidade de sal. Os italianos gostam de falar que o sal tem que ser tão salgado quanto o mar Mediterrâneo, porque a sua massa em si não tem sal. Então, se a água não for temperada, ela vai ficar sem gosto de nada. Como eu vou fazer um prato hoje só para mim, eu preciso em torno de umas 100 gramas de massa, que é a medida certa para uma pessoa. Enquanto a minha massa está cozinhando, vou fazer o meu pesto, hoje com rúcula, azeite de oliva, pode ser bem generoso. Eu só estou fazendo dentro do liquidificador porque é bem mais rápido, mas você também pode fazer dentro de um pilão. Vou querer também um dente de alho inteiro, só lá dentro. Como a noz de hoje, eu estou usando um pouquinho de amêndoa laminada. Ela não precisa ser assada, porque para o pesto é sempre melhor que ela se encontre no estado natural. Uma boa
pitada, sal grosso e, claro, eu adoro um pouquinho de pimenta. Hoje estou usando a dedo de moça e como vou colocar tudo no liquidificador, você nem precisa ter muito trabalho. Vou usar a metade dela inteirinha e bater. Às vezes você tem que pulsar algumas vezes só para ele começar e pode ir acrescentando aos poucos mais azeite de oliva por esse buraquinho aqui em cima. Uma das coisas que eu mais adoro desse pesto, bem, além dela ser super gostosa, é essa linda cor verde que vai contrastar super bem com meus tomatinhos confitados super vermelhinhos. Eu vou buscar a minha massa, que ela já deve estar pronta. É importante que ela esteja bem al dente, que quando você morde fica aquele durinho final que é super gostoso e a maneira certa que a sua massa deveria ser. E sempre que você vai escorrer a sua massa, lembra que seus canos eles são de plástico, então ligue a água fria e depois despeje a água da massa. Massa quentinha, vou misturar ela com o pesto, juntamente com um pouquinho da água, só para formar o molho. E tem um monte de gente que na hora de cozinhar a massa quer colocar um pouquinho de azeite junto, achando que isso ajuda. Mentira, não ajuda em nada. A hora certa de acrescentar azeite é uma vez que a sua massa está pronta. Mas eu não preciso, porque o meu pesto já está com bastante azeite. Misturar, incorporando todos os sabores. Olha só que coisa linda. Isso você tem que comer ele enquanto ele ainda está bem quentinho. Um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. Massa e queijo parmesão sempre combinam super bem. Servir num prato. Olha só que delícia, gente. Vai dizer pra mim que você não queria uma receita dessa na sua casa. Para contrastar com o verdinho da minha massa, só falta o meu tomatinho sweet grape confitado. Elas quentinhas do forno, olha só que delícia. Colocá-lo sobre a minha massa, porque ele é o destaque desse prato. E quando o sweet grape finalmente chega na sua casa, ele chega com o mesmo frescor, como se você tivesse colhido ele na hora do pé. Olha só que delícia! E esse contraste de cor maravilhoso. Só um pouquinho mais de queijo parmesão por cima, um toquezinho de azeite de oliva. E por último, algumas folhinhas de tomilho, só para replicar os sabores que entraram aqui, para melhorar ainda mais, se possível, o sabor desse tomatinho sweet grape. E se você quiser fazer um prato assim na sua casa, é super simples. É só encontrar no seu supermercado o tomatinho sweet grape e com pouquíssimo esforço você vai ter um prato gostoso e super saudável. E se você por acaso perder algum passo dessa receita, é só acessar o site www.amaurijunior.com.br. Bem, eu vou saborear o meu prato. Não fique com ciúme, faça na sua casa. Starting my toes make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now.